Oi, pessoal, eu sou a Luísa e junto com o Gabriel nós vamos apresentar o trabalho final da disciplina de programação inteira do ano de 2026.1, do semestre 26.1. E nós escolhemos o tema de propagação por restrições, que não necessariamente é um assunto que está na ementa de programação inteira, né? Não é um assunto que a gente viu com propriedade na disciplina, mas é um assunto que pode utilizar programação inteira e que é bastante interessante e também muito útil para disciplinas que nós temos como optativas, como programação por restrições, certo? Bom, e para iniciar, o que é a propagação de restrições? Basicamente, a propagação de restrições ela abrange vários raciocínios que consistem basicamente em proibir valores ou as combinações de alguns valores. Essa proibição de valores vale para algumas variáveis de um problema, dado que um certo conjunto de restrições ele não pode ser satisfeito de outra maneira. Imagine que você está resolvendo uma palavra cruzada e possui a dica país da Europa, contendo 6 letras. E tem o seguinte conjunto de possíveis soluções: Suécia, Itália, Grécia, Chipre, Mônaco, Rússia, França, Sérvia. Ou seja, você tem 8 possibilidades. Mas você tem a restrição, que a letra R está na segunda posição. Dessa forma, você retira do conjunto de possíveis soluções as opções que violam essa restrição. Feito isso, temos o conjunto Grécia e França. Bom, essa técnica, ela reside no que nós chamamos de raciocínio por restrições. Ele basicamente é um conjunto de técnicas que é utilizado para resolver diversos problemas complexos, onde várias regras elas precisam ser respeitadas ao mesmo tempo. Basicamente, o verdadeiro segredo e grande parte desse conjunto, né, é a própria propagação de restrições, onde a gente, em vez de tentar, né, só testar diversas combinações por tentativa e erro, o que obviamente ia demorar uma eternidade, o sistema ele utiliza lógica para eliminar caminhos errados logo no início, reduzir as opções de escolha e também encontrar as respostas de forma muito mais rápida e eficiente. Agora, a gente quer entender o que seria um CSP, Constraint Satisfaction Problem. Um CSP, o problema de satisfação de restrições, ele consiste em encontrar soluções para uma rede de restrições. E a rede de restrições, ela é composta por uma sequência de variáveis, com respectivos domínios finitos e um conjunto de restrições. Ou seja, a rede de restrições serão atribuições de valores às suas variáveis que satisfaçam todas as restrições impostas. As restrições, elas definem quais combinações de valores são permitidas para determinados subconjuntos de variáveis. Então, nesse trabalho, a gente está interessado em entender os CSP que possuem um domínio finito, além de inteiros, obviamente. Ou seja, consideramos apenas variáveis inteiras. O problema de satisfação de restrições, ele é em si um NP completo. Ou seja, geralmente utiliza algoritmos de busca, o backtrack, que tendem a explorar todo o espaço de instâncias. Mas o que seria em si esse processo de instanciação? E o processo de instanciação, na verdade, uma instanciação, ela é uma atribuição de valores a um subconjunto de variáveis. E pode ser de 4 tipos. A válida, no caso, se os valores atribuídos pertencem aos domínios das variáveis, localmente consistente, se for válida e satisfazer todas as restrições cujas variáveis estão no conjunto instanciado. Solução, se for uma instanciação de todas as variáveis da rede e for localmente consistente. E globalmente consistente, se puder ser estendida para uma solução completa da rede. Mas por que propagar, então? Obviamente que explorar todas as instâncias possíveis em um algoritmo de busca é custoso. Não tem para onde correr. Logo, a ideia por trás da propagação de restrições é aperfeiçoar a rede. Ou seja, torná-la mais explícita ou mais, entre aspas, apertada, permitindo que esses algoritmos detectem inconsistências locais precocemente
e explorem menos caminhos válidos. Essa ideia de formalizar a propagação passa por alguns fatores, né? Então, assim, um aperfeiçoamento de uma rede envolve reduzir domínios ou restringir as relações permitidas. O objetivo da propagação é transformar uma rede original em uma versão que preserve as mesmas soluções, mas que seja mais próxima da consistência global. Em uma rede globalmente consistente, qualquer atribuição parcial que não viole restrições locais tem garantia de poder ser estendida até uma solução completa, tornando a busca livre de retrocesso, o backtrack free. Contudo, atingir esse estado é um processo de custo exponencial de tempo e espaço. E existem duas linhas principais que a gente vai trazer aqui para formalizar a propagação. Seria a iteração de regras e a consistência e as consistências locais. A iteração de regras, ela define regras de redução ou propagadores, que agem sobre as restrições para eliminar valores que comprovadamente não podem participar de nenhuma solução. Já as consistências locais, ela define propriedades, dadas por φ, que a rede deve satisfazer. Uma rede é φ consistente se satisfazer essa propriedade. E a gente quer trazer aqui meio que só a ideia, antes de se aprofundar mais, no papel da consistência de arco. Então, assim, meio que relembrando, assim, a propagação de restrições é o processo de tornar uma rede de restrições mais explícita por meio de aperfeiçoamentos, que consistem na redução dos domínios ou no estreitamento das relações permitidas. A partir disso, podemos definir diversos níveis de consistência local. Quanto mais elevado e rigoroso for o nível de consistência aplicado, maior é o seu poder de filtragem para aproximar a rede de uma solução, reduzindo ou eliminando a necessidade de buscas com retrocesso, embora isso implique em um custo computacional e de memória significativamente mais alto. Dentre essa hierarquia, a técnica de mais consistência é a consistência de arco, que a gente vai se aprofundar. Entendido isso, vamos falar de uma das partes principais da propagação de restrições, que são as consistências de arco, né? Arc consistency. Bom, basicamente, a consistência de arco ela é uma das técnicas mais antigas e utilizadas para propagar restrições. Ele é basicamente um conceito simples e natural que garante que todos os valores de um domínio eles são consistentes com todas as restrições. Para ilustrar, vamos imaginar o seguinte problema. E aqui vocês vão ver o efeito cascata. Imagina a seguinte rede, representada por essa imagem. Existem três variáveis, x1, x2, x3, e elas compartilham o mesmo domínio, 1, 2, 3, de valores possíveis. Mas a gente tem duas restrições. Primeiro, a restrição 1, que diz que x1 deve ser igual a x2, e a restrição 2, que x2 deve ser menor do que x3. Bom, em um primeiro caso, olhando essa rede, nós podemos dizer com certeza que ela não é consistente por arco, porque existem valores inconsistentes para algumas dessas variáveis. Por exemplo, x2 não pode ser 3, porque como a gente tem um domínio que vai de 1 a 3, não existe valor possível em x3 que seria maior do que x2. Então, x2 não pode ser 3. Logo, x1 também não pode ser 3, por conta da primeira restrição, que diz que x1 deve ser igual a x2. Além disso, x3 não pode ser 1, pois não existe valor menor do que esse existente no nosso domínio que contemplasse essa segunda restrição. Bom, removendo então esses valores, nós temos uma rede N' que é consistente por arco. Bom, o termo consistência de arco ele é fortemente correlacionado para redes binárias. Então, redes que só assumem dois valores. Mas, para restrições não binárias, que é o que a gente utiliza em grande parte dos problemas, a gente utiliza outro termo, que é o termo consistência de arco generalizada. Você também pode ouvir outros termos para restrições não binárias, como domain consistency. Bom, e aqui nós vamos falar um pouco sobre algumas definições importantes. Nós temos três importantes, vamos comentar sobre cada uma rapidamente.
Nós temos primeiro a consistência de valor, em que basicamente um valor VI no domínio de uma variável xi é considerado consistente com a restrição C se existir uma tupla válida que satisfaça C, onde xi assume o valor VI. É basicamente aquilo que a gente viu no exemplo anterior do efeito cascata, né? Então, a nossa variável, por exemplo, x1, ela foi consistente com a restrição 1, que era x1 igual a x2, porque nós tínhamos uma tupla válida que satisfazia aquela restrição. Outra definição importante é a de consistência de domínio e de valor. Um domínio ele é GAC, né? Então, é consistente por arco generalizado em relação a uma restrição, se todos os seus valores possuírem suporte nela. Essa rede de restrições ela é considerada GAC se todos os domínios de todas as suas variáveis forem consistentes com todas as suas restrições. Por último, nós temos a inconsistência de arco. Então, uma rede ela é dita inconsistente de arco se o único domínio mais restrito que o atual e que ele seja generalizável for o domínio vazio. E por mais que essa ideia de consistência de arco ela pareça muito simples, nós vamos discutir rapidamente, brevemente, né, sobre a sua complexidade. Então, Bessier e outras pessoas, eles criaram 5 perguntas que podem ser feitas acerca de uma restrição. Nós não vamos nos abranger aqui e falar de todas essas questões, porque existem algumas que são mais acadêmicas e não entram tanto no escopo do que a gente quer falar aqui, mas basicamente eles provaram que essas questões, elas são NP difíceis em geral. E além disso, eles demonstraram que para qualquer classe específica de restrições, a NP dificuldade de uma questão implica na NP dificuldade de outras questões. Basicamente, esse raciocínio de consistência de arco, ele é NP difícil no caso geral, e a eficiência prática, ela é essencial. Nós suspeitamos que a consistência de arco, ela é um dos mecanismos mais básicos utilizado em quase todos os resolvedores. Então, provavelmente, como a gente já viu na disciplina, o Cplex, o Grob ou o OR-Tools, eles têm algum algoritmo de consistência de arco por baixo deles. Com base no que a Luísa explicou, agora a gente quer entender os algoritmos para a consistência de arco. E propor algoritmos eficientes para garantir a consistência de arco sempre foi considerado uma questão central na comunidade de raciocínio restritivo. Mas por quê? Primeiro, pois a consistência de arco é um mecanismo básico de propagação, muito provavelmente utilizado em todos os solvers. Segundo, é que as novas ideias que permitem melhorar a eficiência da consistência de arco geralmente podem ser aplicadas a algoritmos que alcançam outras consistências locais. E agora a gente quer trazer um pouco desses algoritmos. O primeiro seria o AC3, proposto por Alan McWorth, acho que eu pronunciei certo, é o algoritmo mais conhecido para a consistência de arco. Ele foi proposto para redes binárias normalizadas. Depois foi estendido para GAC em redes arbitrárias. É um algoritmo simples de se entender, onde a principal componente desse algoritmo é a revisão de um arco, ou seja, a atualização de um domínio em relação a uma restrição. O algoritmo principal é um loop simples, que revisa os arcos até que não ocorra mais nenhuma alteração, para garantir que todos os domínios sejam consistentes com todas as restrições. A complexidade de tempo do algoritmo não é boa, já que não possui uma estrutura para armazenar registros de cálculos já feitos, o que faz com que o AC3 execute e refaça várias vezes as mesmas verificações de restrições. Logo, é um algoritmo considerado não ótimo. Pensando agora numa certa evolução ou numa nova abordagem do AC3, a gente tem o AC4. Então, pensando na não normalidade, na não otimalidade de AC3, o Roger Moore e o Anderson propuseram o algoritmo AC4 para melhorar a complexidade de tempo, indo totalmente contra o primeiro algoritmo. O AC4 foca em armazenar muitas informações durante uma fase de inicialização, que seria o pré-processamento, com o objetivo de evitar repetir diversas vezes a mesma verificação de restrições. A C4 é o primeiro algoritmo da categoria grão fino, pois realiza propagações no nível dos valores. Os algoritmos de grão grosso, entre aspas, como o AC3, realizam a propagação no nível das restrições, ou os arcos, o que é menos preciso e pode envolver trabalhos
desnecessários. Apesar de AC4 ser considerado ótimo em tempo, ele sofre tanto com a alta complexidade espacial como com sua fase de inicialização, que pode consumir muitos recursos e ser proibitiva em termos de tempo. Na verdade, podemos dizer informalmente que o AC4 tem complexidade temporal ótima no pior caso, mas quase sempre atinge esse pior caso. E aqui a gente trouxe uma comparação, e a gente trouxe mais um aqui, mais um outro algoritmo, uma outra abordagem, e uma comparação muito simples seria que o AC3 tem um tempo não ótimo, mas gasta pouca memória. O AC4, a complexidade de tempo é ótima, mas com um custo espacial proibitivo. E esse novo aqui, só para a gente entender que ele existe e saber que existem outras abordagens além desses dois, que ele garante a otimalidade de tempo sem o custo extremo de memória do AC4. É como se fosse mais uma certa evolução desse algoritmo, né? E, além disso, a gente tem outras abordagens, né? A propagação de restrições não é um processo único. Ela engloba uma grande variedade de níveis de consistência local, cada um oferecendo um equilíbrio diferente entre o poder de remover valores inconsistentes e o custo computacional necessário para isso. Já comentamos sobre o GAC, mas existe uma outra abordagem interessante. O que a gente quer trazer aqui que seria o Bound Consistency, a consistência de fronteira. É uma forma mais, entre aspas, relaxada e eficiente de consistência, frequentemente utilizada em restrições aritméticas. Em vez de verificar cada valor individual do domínio, ela foca apenas nos seus limites mínimo e máximo. O objetivo é garantir que os valores das fronteiras de uma variável possuam suportes, pelo menos entre os limites das outras variáveis. Torna o processo muito mais rápido para lidar com grandes domínios numéricos. Bom, e depois de tudo isso, pode ter surgido uma pergunta na sua cabeça e também até na nossa, de como nós podemos aplicar isso a um problema. Bom, pessoal, e para entender melhor como aplicar a propagação de restrições em um problema real, nós vamos falar um pouco sobre a aplicação dele no jogo Cryptid, né, que é um jogo de tabuleiro que é sobre dedução. Então, falando brevemente sobre, né, algumas outras informações vocês podem encontrar na Ludopédia e na Wikipédia, e os links estarão na descrição. Mas, basicamente, esse é um jogo de dedução em que nós temos que ser 100% honestos com base, né, durante perguntas e questionamentos, nós temos sempre que ser honestos. Por quê? Quando eu estiver falando do jogo, eu vou falar sempre num contexto de 3 jogadores. Então, em um contexto de 3 jogadores, todos os 3 jogadores eles vão receber uma dica e essa dica ela é uma pista única para ajudar a encontrar o habitat da criatura, né? Baseado em terreno, em estruturas do tabuleiro e etc. Certo? Basicamente, ganha o primeiro jogador que corretamente usar todas as pistas para encontrar o habitat, certo? Então, quando eu receber uma dica, o jogador 2 e o jogador 3 vão receber outras dicas e eu tenho que tentar encontrar a dica deles para achar o lugar do monstro no tabuleiro, né? Aí, falando um pouco melhor sobre o tabuleiro, né? Nós temos 108 hexágonos de tabuleiro, e aí esses hexágonos, eles podem representar um tipo de terreno. Então, podem representar pântano, que é o roxo, amarelo, que é o deserto, e etc. E para ajudar a gente na dedução, nós temos 2 marcadores. Nós temos o cubo, que indica que a criatura não pode estar naquele lugar, e nós temos também o disco, que indica que a criatura pode estar ali, né? Então, nós temos alguns cubos aqui, então eles foram usados provavelmente em uma dessas 2 fases que eu vou falar agora para vocês. Então, durante o jogo, nós temos 2 ações. Perguntar, que é você chegar, né, para um jogador. Então, eu, por exemplo, num jogo que eu estou jogando com o Gabriel e com o professor Tibérios, eu posso escolher um dos dois e perguntar para eles, né, escolhendo uma área possível, como, por exemplo, o deserto, já que ele não possui nenhum marcador. Posso perguntar, Tibérios, com base na sua dica, o monstro pode estar nesse lugar? Se sim, ele adiciona um disco, que é essa estrutura. Se não, ele vai adicionar um cubo. Quando ele adiciona um cubo, eu também tenho que adicionar um cubo, e isso serve como um exemplo de possível penalização. E caso eu tenha perguntado corretamente, né? Então, se o professor Tibérios realmente
poder colocar aqui, né? O monstro pode estar aqui com base na dica dele, ele adiciona um disco, né? E uma outra ação possível é a ação de pesquisar, onde basicamente você vai adicionar um disco da sua cor, né? Vamos dizer nessa posição. E aí todos os outros jogadores, eles devem indicar se aquele lugar é possível ou não, né? Então, no caso aqui, ó, nós tivemos uma pesquisa. O jogador de vermelho adicionou um disco e o jogador enciano adicionou um cubo, informando que aquele lugar não era possível de o monstro existir, né? Mas também nós temos, por exemplo, essa pesquisa que provavelmente foi a campeã, onde o jogador em amarelo, ele fez uma pesquisa, o jogador em vermelho disse que ele podia porque combinava com a dica dele e o jogador em ciano também, né? Aqui não tem o roxo, né, que ele também tá participando do jogo, mas eu não sei se esse jogo realmente aconteceu, né? Mas basicamente, para você achar o lugar da criatura, você tem que ter a quantidade de discos igual a de jogadores empilhadas, né? Bom, basicamente é isso o jogo, né? E aí, para modelar ele, né, para a gente usar a técnica de propagação de restrições, a gente precisa mapear os elementos do jogo para a estrutura, né, de um CSP, que o Gabriel explicou anteriormente, né? Porém, como o jogo ele é um pouco mais complexo do que a gente imaginava, nós vamos falar de apenas algumas restrições que nós percebemos, né, de algumas variáveis que existem e que são possíveis de utilizar essa técnica, né? Bom, a gente tem, obviamente, como eu falei anteriormente, a variável que é a dica de um jogador, né? Então, aqui vamos pensar que nós somos o jogador um e nós recebemos a dica número 2. Com base nisso, nós sabemos que os jogadores eles não podem receber dicas iguais. Então, se eu sei que eu tenho a dica 2, o jogador 2 e o jogador 3 também não podem possuir essa dica. Logo, nós temos a propagação de restrições, né? Em que esse tipo de dica não pode ser atribuída aos jogadores. E uma coisa interessante também é que aqui no jogador um ele tem 23 possibilidades de dicas distintas. Já o jogador 2 reduz, né? Se a gente for pensar em uma atribuição linear. E aí vamos dizer que ele recebeu a dica 22. Caso isso tenha acontecido, obviamente o jogador 3 ele não poderia receber a mesma dica e teria apenas 21 possibilidades. Falando agora um pouco de outra restrição que nós sabemos que existe, é justamente sobre a redução de domínio dos espaços disponíveis para serem o habitat da criatura, né? Como eu falei anteriormente, nós temos 108 hexágonos no tabuleiro e esses 108 hexágonos, eles são lugares possíveis, né? Um possível habitat para a criatura. Mas, com base na sua dica, esse domínio, ele é altamente reduzido, certo? Então, vamos pensar no caso em que eu recebo uma dica, né? Uma dica possível, que é a criatura está em floresta, ou seja, ela está nessas estruturas verdes, ou em deserto, nessas estruturas amarelas. Então, todo o conjunto de terrenos que não obedece isso, ele está fora do nosso domínio. Então, anteriormente, nós tínhamos 108 possíveis lugares e agora nós reduzimos a 43, já que no jogo nós temos 22 florestas e 21 desertos, certo? Então, tudo isso que eu tô riscando em vermelho. Ui, esse aqui não. Tudo isso que eu tô riscando aqui em vermelho, lugares que não são possíveis da criatura residir, né? Então isso é bem legal, porque isso já diminui muito o seu escopo, e aí durante o jogo você pode ir fazendo perguntas, né? Que é uma outra maneira de reduzir domínios, né? Quando você faz uma pergunta direcionada ao jogador adversário, você pode utilizar como pista, né? Como base, algumas das pistas possíveis, né? Por exemplo, já que você sabe que o monstro está em deserto, você pode perguntar, por exemplo, para o Gabriel se o monstro pode estar aqui. E aí, com base na dica dele, ele vai dizer se sim ou se não, né? Você pode, né,
talvez reduzir o domínio de habitat, mas não necessariamente com base em apenas uma pergunta, você pode descobrir imediatamente a dica de um jogador. Bom, pessoal, então basicamente foi isso. Hoje nós entendemos um pouco melhor sobre propagação de restrições e algumas definições que são bem úteis. E os links estarão na descrição, espero que vocês tenham gostado. E além disso, nós também vamos deixar o capítulo base que nós utilizamos como o guia, basicamente, né, desse vídeo.